Olá a todos, o meu nome é Moacir Matias e hoje quero falar-vos sobre relacionamentos e destacar talvez o relacionamento mais importante que cada um de nós pode ter e desenvolver, o relacionamento com este ser supremo a quem nós chamamos Deus. Nos últimos tempos temos percebido o quão importante os relacionamentos são, talvez porque tínhamos ficado privados de nos relacionarmos uns com os outros e tem-nos sido pedido para mantermos distância, uma distância mínima entre nós, mas também as famílias não estarem tão juntas. Talvez neste tempo de escassez de relacionamentos começamos a entender o quão importante e o quão nós somos seres relacionais, seres que precisam do relacionamento e carecem dos relacionamentos para terem estabilidade emocional e também espiritual. E hoje, em particular, quero falar-vos deste relacionamento que é, sem dúvida, o relacionamento mais importante que nós podemos ter e podemos desenvolver na nossa vida. O relacionamento com Deus, este Ser Supremo que nós não compreendemos na totalidade, mas que já podemos conhecer uma parte de quem Ele é, como Ele age, como é o seu poder, como Ele pensa, e tudo isso nos foi transmitido pela Sua Palavra, é-nos transmitido pela Sua Palavra, e através da Sua Palavra podemos conhecer. Mas não é naturalmente o único meio através do qual nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus também na expressão da natureza, na arte, na cultura, nos relacionamentos, nos pensamentos, no coração, nos sentimentos, enfim, há tanta forma através da qual Deus se revela a nós, ao homem, à humanidade, afinal de contas, a sua criação. Este Ser Supremo que até os anjos têm dificuldade de olhar para a sua glória, é este ser que se revela a nós, que se mostra, que nós podemos descobrir, que se descobre, um ser que se descobre com quem nós podemos nos relacionar. E a verdade é que, ao longo dos séculos, muitas pessoas têm se relacionado com Deus e desse relacionamento também têm trazido alguma clareza, alguma revelação também para nós, para que nós possamos também nos relacionar com Ele. A questão, talvez, que a gente poderia colocar é como é que eu posso me relacionar com Deus no meio de uma complexidade tão grande que é a vida, e hoje estamos a viver tempos tão complexos. Bom, para servir de base para o nosso pensamento hoje e para a nossa reflexão, eu gostava de ler convosco uma palavra que está lá no livro de Jó, uma figura muito enigmática, uma figura muito interessante para nós lermos e aprendermos um pouco mais. Jó é uma personagem que vive lá no Antigo Testamento, muitos séculos antes do nascimento de Cristo, e podemos encontrar um livro na Bíblia cujo nome do livro é o nome desta pessoa, Jó. Eu vou ler apenas algum texto, e que servirá de base de reflexão para nós hoje no nosso relacionamento com Deus. Como Ele é e como Ele deverá ser. Talvez seja esta a questão central. E diz assim, então, o texto do livro de Jó, logo a partir do início do capítulo 1, diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem que se chamava Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era, sem dúvida, o homem mais rico do Oriente. Os seus filhos costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Porém, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio no meio deles. E o Senhor então disse a Satanás: de onde é que tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor:
Venho de passear pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparastes no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Respondeu então Satanás: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? E este texto que eu gostava de ler, apenas até aqui, embora todo o livro seja muito interessante, porque o livro de Jó marca uma das experiências espirituais mais dramáticas vividas por um ser humano. E apesar de que muitas vezes a crise de Jó ela é explorada, é vista no contexto do sofrimento humano, às vezes até olhamos para Jó no sentido de observarmos a sua paciência, a sua humildade, não é? Até temos um dito que costumamos usar muitas vezes em situações mais críticas, em que dizemos: eu preciso da paciência de Jó para esta situação. Por exemplo, talvez agora no momento que estamos a viver de pandemia, talvez muitos de nós poderiam até dizer esta frase: precisamos de uma paciência de Jó para vivermos este tempo. Jó, sem dúvida, foi um homem que passou as mais humilhantes provas que talvez alguém já passou na face da terra. Contudo, apesar do livro de Jó, meus queridos, falar muito sobre a temática do sofrimento, da vida, dos dilemas, enfim, de todas estas questões que a vida traz, o livro de Jó também pode nos revelar alguma coisa e fala-nos alguma coisa sobre a relação do homem com Deus. Não só a relação de Jó com Deus, mas a relação do homem, da humanidade, do ser humano. A minha relação, a tua relação com Deus, não é? E é sobre esta relação que eu gostaria hoje de meditar um bocadinho e refletirmos juntos, observando a vida e os dilemas que Jó passou e que afinal de contas não são assim tão distantes dos nossos dilemas. Talvez nós pudéssemos colocar duas perguntas que servem como que uma base para aquilo que estamos aqui a refletir. Como é que nós temos construído o nosso relacionamento com Deus? Ou seja, quais são as bases que nós estabelecemos no nosso encontro com Deus? Porque, embora as perguntas possam até parecer simples, a resposta sincera e consciente destas perguntas pode fazer uma grande diferença na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé, ou talvez até para aqueles que me ouvem que ainda não descobriram este caminho que Jesus propõe quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E talvez para aqueles que não descobriram ainda este caminho, encontrar as respostas para estas perguntas é fundamental para nós podermos encontrar Deus e relacionarmos com este ser divino, às vezes tão desconhecido para alguns e tão pouco conhecido mesmo para aqueles que tanto leem e tanto buscam, tão pouco conhecido ainda. Um ser infinitamente sábio, infinitamente poderoso, infinitamente amoroso. E isto é tão difícil para nós conhecermos, sabermos e até percebermos, não é? Então as perguntas são: como é que nós temos construído o nosso relacionamento com este ser sobrenatural, com este ser supremo? Quais são as bases que nós estabelecemos na nossa vida quando nos relacionamos com Deus, no encontro que temos com Ele? Bom, eu penso que o sofrimento de Jó pode ajudar-nos também a entender qual é o lugar de Deus na nossa experiência espiritual. E há também em Jó um convite para nós, até muitos de nós que já têm uma grande caminhada com Deus e uma grande caminhada de fé, também Jó convida-nos, de certa forma, a despirmos-nos das nossas teologias, muitas vezes triunfalistas, não é? Que ouvimos até dos púlpitos dizendo: vem a Deus e tudo será diferente e muito melhor na tua vida. E esta mensagem triunfalista em Jó às vezes fica um pouco em causa, não é?
Em Jó nós encontramos ali um Deus que é livre e é soberano na sua vontade, na sua forma de estar, na sua forma de ser, algo que às vezes até confronta um pouco a nossa ideia de Deus, não é? E nem sempre o Deus apresentado em Jó enquadra-se muito bem nas teologias que nós construímos à volta de Deus. Então, como ponto de partida nesta reflexão, eu gostava então de observar quem é esta pessoa, quem é Jó, quem é esta pessoa, o que é que nós podemos saber sobre ele, até na leitura que já fizemos, nesta pequena leitura que fizemos, o que é que nos é dado a conhecer por deste homem? Bom, este homem convém dizer que Jó é apresentado como um homem fiel e íntegro. E esta apresentação não é feita por ele próprio, é o próprio Deus, este ser divino de quem estamos a falar e com quem estamos a procurar estabelecer um relacionamento. É este próprio ser que fala sobre quem é Jó. E isto fala num episódio em que Satanás se apresenta diante de Deus no meio dos anjos e perante a pergunta a Satanás de o que é que ele estava a fazer, e ele diz, eu andei pela terra, e Deus então realça a vida de Jó, dizendo, não há outra pessoa como ele na humanidade. É como se Jó fosse o ex-libris da humanidade, o exemplo máximo da humanidade, disponível naquele momento, claro. Entendamos que é um momento, e naquele momento Jó era o expoente máximo da humanidade. E relativamente a ele, Deus diz o seguinte, viste Satanás, este é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isto está lá no versículo 8 do capítulo 1 que nós acabamos de ler. Então a declaração de Deus sobre Jó não deixa qualquer dúvida sobre a conversão, a verdadeira conversão e a integridade de Jó. Então a pergunta que nós poderíamos fazer é, não seria o testemunho de Deus mais do que suficiente para atestar a integridade e a idoneidade de Jó? Bom, tudo nos leva a crer que sim. Jó parece ser o orgulho de Deus neste texto e nesta descrição. Porém, é exatamente sobre este homem, este exemplo de homem, que recai uma grande dúvida lançada por Satanás. E parece-me que isto é muito importante, porque nós podemos fazer um paralelo connosco. Porque Jó não é apenas, ou este dilema de Jó, não é apenas um dilema de Jó com Deus, ou Jó com Deus e Satanás, mas é um dilema também da humanidade, do homem, do ser humano. Um dilema meu, um dilema, quem sabe, também teu, não é? Este conflito com Jó, este conflito de Jó, é um conflito que nos abrange a todos. E é diante desta apresentação tão especial que Deus faz a Jó, que Satanás, então, num tom que parece assim também um pouco irónico, lança uma dúvida relativamente à afirmação que Deus tinha feito sobre Jó, sobre a sua integridade. E o questionamento de Jó, a dúvida de Jó, é exatamente sobre isto. Será que Jó não tem razões, outras razões, quem sabe, razões ocultas para temer a Deus? Ou seja, seria o mesmo que perguntar, será que as motivações que levam Jó a ser o que Deus afirma ele ser são assim tão puras? Esta é a dúvida que Satanás lança sobre a vida de Jó e, na verdade, sobre a humanidade. Será a humanidade capaz de amar a Deus e de ser íntegra, temente a Deus, sem motivações que não sejam puras? Será que todo este temor, será que toda esta integridade e a pureza não seriam, afinal de contas, um bom negócio para Jó? Ou seja, não haveria por trás disto, das intenções de Jó, um negócio muito favorável que ele estava, um benefício que ele estava a obter? Porque lemos logo no princípio que ele era um homem riquíssimo, um homem que tinha filhos, um homem muito rico, e talvez as suas motivações,
Segundo Satanás, talvez as suas motivações fossem motivações levadas pelo desejo de manter os benefícios de Deus. Bom, a dúvida que Satanás lança não é, na verdade, uma dúvida em relação à integridade dele, ao temor, à retidão de Jó. Não. Mas sobre as suas motivações. E eu penso que Satanás aí desce ao nível das raízes do relacionamento do homem com Deus. Quais as motivações que levam a humanidade a relacionar-se com Deus? Quais as motivações que me levam a mim a relacionar-me com Deus? E quem sabe, tu mesmo, a relacionar-te com Deus. Para Satanás fica claro que a experiência espiritual que o homem tem não pode ser explicada sem que haja um interesse por trás disso, um desejo de recompensa, assim meio que oculto nas nossas motivações. Para Satanás não é possível o homem amar desinteressadamente. Ou seja, a pergunta poderia ser: pode o homem adorar e servir a Deus por nada, desinteressadamente? Será possível haver entre Deus e o homem um encontro onde somente o amor, o afeto, sejam as únicas motivações? Bom, a mesma dúvida que Satanás lança sobre Jó também é lançada sobre nós. E sabem, meus queridos, as recompensas que muitas vezes acompanham os apelos que nós recebemos e às vezes até oferecemos também a outros, na maioria das vezes parecem querer falar mais alto do que o amor que nós podemos ter por Deus, o afeto que podemos ter com Ele, como sendo a base do relacionamento da humanidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E é neste contexto que eu acabei agora de descrever que uma grande aposta é feita no céu. Eu não sei se esta foi a primeira aposta feita no céu ou a única aposta feita no céu, mas aqui foi claramente feita uma aposta no céu. Uma aposta feita entre Satanás e Deus sobre o homem, as suas motivações. A dúvida está agora lançada sobre Jó, mas também sobre cada um de nós. E convenhamos, não se trata de uma dúvida simples de resolver. Não. Satanás propõe uma aposta para tirar esta dúvida a limpo. Pode o homem amar, relacionar-se com Deus apenas por amor? Ou haverá sempre uma carga de interesse por trás, muitas vezes oculta, mas uma carga de interesse por trás deste relacionamento? Bom, a aposta foi feita, está feita. E o que é mais curioso é que Deus coloca sobre a mesa todas as suas cartas por Jó. E ao fazer isto, Deus está a colocar todas as suas cartas pela humanidade, por mim e por ti. Talvez nós pudéssemos agora fazer uma pequena ponte connosco. Poderia Deus fazer uma aposta sobre as motivações que nos levam a nos relacionar com Deus? Esta é uma pergunta extremamente difícil de responder. Porque se Jó falhar, Satanás ganha a aposta. Fica provado que ninguém adora a Deus apenas pelo amor e o desejo de adorá-lo. E aqui, meus queridos, eu penso que há uma chave importante a nível espiritual, na espiritualidade cristã, que nós precisamos de olhar e observar. Penso que é aqui que nós encontramos esta chave. Jó, depois de lerem o resto do texto, vão ver que Jó, fruto desta aposta, ele perde todas as coisas que tem. Perde os seus bens, perde os seus filhos, perde até os seus amigos, de alguma maneira, e chega até a perder a sua saúde. E é nesta experiência de esvaziamento de Jó, esvaziamento de todas aquelas coisas que simbolizam a presença de Deus e a graça de Deus, e é exatamente aqui, neste lugar, neste esvaziamento, que Satanás quer descobrir quais são as motivações de Jó. Satanás quer descobrir quais são as motivações verdadeiras do coração do homem.
ele desconfiava que no coração do homem não pode existir nada além de interesses mesquinhos e egoístas, afinal de contas, como ele próprio. Ou seja, o que está aqui em jogo é será o coração do homem mais parecido com o coração de Satanás, ou será o coração do homem mais parecido com o coração de Deus? Estará o homem feito à imagem de Satanás, ou estará o homem feito à imagem de Deus? Era aqui que Satanás, penso que queria chegar com toda esta dúvida lançada sobre a vida de Jó. E isto aponta-nos, meus queridos, para uma direção. A espiritualidade cristã, ela não é uma espiritualidade, não pode ser uma espiritualidade baseada nos interesses próprios e egoístas. Ela precisa ser uma espiritualidade, uma fé de coração e não de interesses. Uma fé de amor, baseada no amor e não nos interesses próprios. Talvez seja por isso que o sábio escreve lá em Provérbios sobre tudo o que nós devemos guardar. Guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as fontes da vida. E sabem, nós vivemos numa sociedade onde desde pequeno nós aprendemos a guardar muitas coisas. Por exemplo, nós aprendemos a guardar a nossa própria imagem. Nós aprendemos a guardar o nosso status social. Ninguém gosta de baixar o seu status social. Nós guardámo-lo de toda a forma. Nós aprendemos a guardar o nosso intelecto. Talvez por isso é que também é possível registrar, por exemplo, uma patente de uma invenção que foi fruto da inteligência de alguém. É porque nós queremos proteger a inteligência, o intelecto de alguém. Também as nossas conquistas pessoais, lutamos muito para guardar e salvaguardar as nossas conquistas pessoais ou o nosso espaço de realização. Mas há uma coisa que na sociedade que nós crescemos nós nem sempre aprendemos, que é a guardar o nosso coração. Bom, segundo o sábio, o nosso coração é o aspecto mais importante a ser guardado, porque é dali do coração que vêm as fontes da vida. E no centro da espiritualidade cristã, meus queridos, no centro da espiritualidade cristã está o nosso coração, os nossos afetos, o amor. É curioso que quando Jesus Cristo chamou o apóstolo Pedro para o pastorado, ele não perguntou a Pedro sobre as suas experiências pessoais, ou as benesses que Deus lhe concedeu, ou o conhecimento que ele tinha de Deus. Não. Jesus pergunta exatamente a Pedro se ele o amava. A pergunta de Jesus, na verdade, é: Pedro, tu amas-me? E Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. Tu sabes que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. E é muito interessante este jogo de palavras, porque 3 vezes Jesus faz esta pergunta a Pedro e 3 vezes Jesus aponta para o relacionamento com as ovelhas de Jesus. Pedro, tu amas-me? Jesus está a perguntar a Pedro se Pedro estabeleceu um relacionamento com Jesus com base no amor. E uma vez que Pedro diz que sim, eu te amo, então Jesus diz: então passa isso para as minhas ovelhas. Estabelece o mesmo relacionamento com as minhas ovelhas. Jesus está a centralizar aqui o relacionamento cristão no amor, nos afetos. E por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. E por fim Jesus, como que numa insistência para que Pedro parasse e refletisse: Pedro, tu me amas? E Pedro, como que chocado pelaquela insistência de Jesus, diz: Senhor Jesus, tu sabes todas as coisas, eu não te posso enganar. Tu sabes que eu te amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. Eram os afetos de Pedro
ocasião, perguntaram a Jesus quais eram as leis judaicas mais importantes. E é muito importante nós também fazermos aqui uma análise ao contexto em que isto é perguntado a Jesus. Porque estamos a falar, Jesus era um judeu e a pergunta foi feita por outro judeu, e na cultura judaica onde eles estavam inseridos, as leis judaicas, as leis de Moisés, do grande legislador judeu, as leis eram muito importantes, eram leis civis, morais, e elas eram seguidas à risca por um bom judeu. E perguntam a Jesus quais eram as leis mais importantes, porque havia um sem número de leis. Bom, na verdade eram 600, e são 613 leis que um judeu tem da lei de Moisés. Mas as 613 leis, claro, são bem difíceis de respeitar a todas e observar a todas, porque são bastantes. Então alguém pergunta a Jesus quais são as leis mais importantes que nós, sem dúvida, devemos observar. E Jesus responde o seguinte, e isto é tão interessante. Jesus diz o seguinte: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, constitui o cumprimento de toda a lei e dos profetas. Ou seja, o que é que Jesus está a dizer? Que amar a Deus e amar o próximo, Jesus está a focar no amor. Amar acima de todas as coisas a Deus e amarmos o próximo como a nós próprios cumpre toda a lei. Os 613 leis estão cumpridas exatamente nestas duas leis. A vida, então, meus queridos, a vida espiritual é aquela que nos leva a tirar do coração o que há de mais precioso em nós e oferecê-lo a Deus. E Jó mostra-nos este caminho. Mostra-nos o caminho de um relacionamento com Deus, com base no amor. Eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus, eu submeto-me a Deus em amor e não por interesses próprios ou outras razões que não são tão válidas. O amor parece ser a palavra mais importante naquilo que é estabelecermos o nosso relacionamento com Deus. Por isso eu quero te deixar este desafio para tu mesmo que te relacionas já com Deus. Eu quero te dizer que observa as motivações pelas quais tens servido e seguido a Deus. Faz como que um exame do teu coração e observa o que está na base da motivação. E agora, para ti que não conheces a Deus e que tens uma curiosidade, um despertamento para conhecer este ser tão supremo, deixa-me dar-te esta indicação, que tu possas te aproximar deste ser com uma motivação de amor e não de outro interesse pessoal e egoísta, mas um interesse de amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, quero terminar dizendo que Deus é um ser supremo, criador de todas as coisas. Criou a vida, criou-me a mim, criou a ti, e tem um desejo expresso na sua palavra de se relacionar com cada um de nós. O desafio é nós respondermos a este amor que Ele nos dedica desinteressado, respondendo também na mesma base, na base do amor. Que tu possas tomar esta decisão, este caminho, e assim experimentar as grandes coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Que o Senhor ricamente abençoe a tua vida, que te encha da sua graça, que o seu amor possa te acompanhar a cada dia.